Bom, estamos ao vivo já na página do EJC. Boa tarde a todos que estão chegando. Hoje o nosso diálogo, né, sobre o documento do Papa Francisco. Temos aqui o Daniel, o Padre Crispim e a Manu, nossa jovem compras, né, Manu? Então, eu não lembro qual é a função. Bom, vamos começar nos apresentando. Meu nome é Gentil, eu tenho 18 anos, faço parte do JC, na equipe palestra, e também sou vice-coordenador do Movimento Eucarístico Jovem, o novo movimento de jovens da nossa paróquia. Agora passo a palavra para o Daniel, para ele, que ele possa se apresentar também e falar só o que ele pode falar para a gente. Ok. Boa tarde, Gentil. Boa tarde, Padre Crispim. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, como disse o Gentil, meu nome é Daniel. Hoje estou inserido dentro da paróquia Santa Rita de Cássia, dentro da pastoral do batismo e da pastoral familiar. Algumas informações, né? Moro aqui em Tucuruí, eu e minha família, desde 2007. E sempre buscamos ser participativos, né, estar sempre presente dentro da nossa comunidade e da nossa paróquia. Manu? Eu. Bom, eu me chamo Emanuele, tenho 26 anos, sou uma jovem do JC, sou quase uma tia, mas sou engenheira de formação, acho que é isso, sou membro da Paróquia Santa de Cássia também, estou na pastoral de articulação, e estou na equipe de dirigente do JC também. Mas é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com todos sobre essa exaltação apostólica. Padre Crispim? Bom, Padre Crispim, como vocês estão vendo aí, já com o nome escrito, sou baiano, mas sou padre no Mato Grosso do Sul, sou da Diocese de Dourados. Então, eu nasci em um extremo e estou no outro extremo, estou a 100 quilômetros do Paraguai. Agora, estou emprestado para a CNBB, no serviço da Pastoral Familiar, como secretário da Comissão da Pastoral Familiar e assessor da Comissão Vida e Família, a Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB. Minha área de trabalho, além da filosofia e teologia, é letras, e também tenho mestrado e doutorado em psicologia. Bom, hoje o documento em análise é o Amoris Laetitia, né, do Papa Francisco, que fala sobre o amor das famílias, né? Eu acho que do amor na forma geral, né? Porque toda vocação nos chama ao amor, né? Tanto a vocação ao sacerdócio, tanto a vocação à família, nos chama ao amor. E o amor é o próprio Espírito Santo, né? A doação entre o Pai e o Filho. Então a gente vai abrir o diálogo para cada um dos nossos convidados falarem um pouco, começando pelo tio Daniel, o que ele entendeu um pouco sobre o documento, as suas conclusões. Gentil, esse documento ele é muito rico, ele, como você falou, né, ele aborda a presença do amor nas famílias, e eu me concentrei mais nos últimos 3 capítulos. No capítulo 7, que trata de reforçar a educação dos filhos. O capítulo 8, que é acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. E o capítulo 9, que trata da espiritualidade conjugal e familiar. O capítulo 7, o Papa Francisco inicia com uma frase muito rica, na minha opinião. Os pais incidem sempre para o bem ou para o mal no desenvolvimento moral de seus filhos. Ora, é responsabilidade da família educar os seus filhos.
essa responsabilidade, muitas vezes, ela é delegada para outras pessoas, às vezes por falta de capacidade dos pais ou por falta de interesse. Normalmente é entregue dentro da sociedade a escola, dentro da igreja a catequese, e muitas vezes entregue às pessoas que não são preparadas para dar a correta educação aos seus filhos. E muitas vezes os filhos eles aprendem coisas que não deveria aprender ou acabam tornando esse aprendizado como uma forma de vida, né? Um hábito. E a família ela tem essa responsabilidade. E como é que você educa seus filhos, né? Eu me atentei muito a esse modo de educar, né? E a gente educa de diversas formas, né? Mas normalmente você aguça os cinco sentidos, né, do ser humano. Você precisa, para educar, você precisa sensibilizar os sentidos. Algumas pessoas têm a facilidade de aprender por meio de escutar, né, aí sensibiliza a audição. Algumas pessoas têm a facilidade de aprender por meio da visão, né, aprendendo através da visão, de você ver, né, aguçar esse sentido. Outros pelo tato, né? Então, você precisa identificar qual é a melhor forma de educar seu filho. Os pais, eles normalmente eles educam seus filhos através do exemplo. E muitas vezes a gente educa nossos filhos sem perceber. Quando você demonstra para o seu filho, né, uma forma de agir, uma forma de tratar as pessoas, os seus hábitos, e os filhos, eles observam você e tomam isso como verdade, né? Os pais, eles são modelos para os filhos. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu estava tomando banho com meu filho e eu tenho o hábito de dar 3 pulinhos ao sair do banho. Para não encharcar a toalha, né? Aí eu dou 3 pulinhos e me enxugo. E aí teve um dia que eu estava. Eu vou tirar esse fone aqui que está incomodando. Aí teve um dia que eu olhei para o meu filho e ele estava dando 3 pulinhos. E aí eu nem. Ele tem 4 anos, na época ele tinha 3. Eu nem perguntei para ele por que ele estava dando aqueles 3 pulinhos. Talvez ele nem soubesse por quê, para que servia aqueles 3 pulinhos. Mas só o fato dele me ver dando esses 3 pulinhos, depois de tomar o banho, ele achava que aquilo aí era correto, que era necessário, que era importante, e seguiu o meu exemplo. E os pais, eles, como diz aqui essa primeira frase, né, desse capítulo, eles podem ensinar para o bem ou para o mal, no desenvolvimento moral dos seus filhos. E isso me chamou muito a atenção, porque eu vou citar um outro exemplo que é muito comum nas famílias hoje. Uma vez, a minha filha do meio, a Sofia, ela chegou em casa e dentro do material escolar dela tinha uma borracha que não era dela. E ela chegou comigo e disse assim: olha, pai, o que eu achei? Uma borracha dentro da minha sala. Aí eu disse assim: de quem é essa borracha? Aí ela disse: não sei.
Eu só sei que agora ela é minha, porque, de acordo com o ditado, achado não é roubado. Aí eu refleti na hora, né, e pensei, se nós avaliarmos o que ela fez dentro da moralidade, o que ela fez não é imoral, porque realmente o que você acha, ele não é roubado, né? Você encontrou a que ele pertence e você toma posse dele. Isso não é errado, né, perante as regras, as leis, né? Mas será se é ético? Será se ela estava sendo ética em, em tomar para si algo que não lhe pertence? E aí eu refleti isso naquele exato momento, né? E falei para ela assim, não, minha filha, apesar de não ser errado você achar uma coisa e tomar para si, alguém perdeu esse objeto, essa borracha. Então você deve voltar na escola amanhã, procurar a professora e dizer assim, professora, eu achei essa borracha, ela não é minha, eu estou querendo devolver para o dono, você me ajuda a procurar? Então, os pais, eles ensinam os seus filhos dentro do que é moral e do que é ético. E eles precisam ter esse cuidado, porque dependendo do que eles ensinam, isso pode levar para o bem ou para o mal. Um outro exemplo, né? Uma vez o importante, o quanto nossos filhos nos observam, e isso ajuda na educação deles, né? Uma vez a Catarina passou num posto de gasolina, a gente estava vindo da igreja, tá, um encontrão da JC, lá em Tucuruí, no centro, né? E ela tinha seus 12, 13 anos, e ela viu uma grande quantidade de jovens no posto de gasolina, ouvindo aquelas músicas altas, né, bebendo, e aí ela olhou assim, pai, você está vendo esse tanto de jovem que tem aqui? É para isso que existe a JC. É justamente para esses jovens que o EJC existe, para justamente trazer eles para Deus. Porque do jeito que eles estão vivendo ali, eles não estão servindo a Deus, não estão tendo graça diante de Deus. Então, a educação dos nossos filhos, né, eu citei aqui 2, 3 exemplos, ela interfere, influencia na vida deles. E isso é passado de geração para geração. Os pais sozinhos, eles têm essa missão de educar, mas eles têm que sempre mostrar para eles a figura da pessoa que é o nosso maior exemplo, que é onde nós devemos sempre nos espelhar, que é em Jesus. Mostrar Jesus para nossos filhos, né? Tem até um livro do Augusto Cury, que ele diz o seguinte, que o título do livro é O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. E Jesus veio justamente para isso, para nos auxiliar como pais a educar os nossos filhos. Lá no Evangelho, a gente precisa sempre estar consultando nas dúvidas que existem, né, na nossa vida como família, como indivíduo numa sociedade, a gente tem que estar sempre consultando o Evangelho. O Evangelho é a nossa principal fonte de pesquisa. E depois de Jesus, os pais é que são esses principais modelos. E quando você educa, você precisa mostrar para os seus filhos que eles devem ser responsáveis pelos seus atos. O Papa Francisco escreve isso, que nós devemos ser responsáveis pelos nossos atos e aprender com as consequências. Isso é ensinar. É você saber que tudo que você faz traz uma consequência para a sua vida, para bem ou para mal.
E a gente, as consequências muitas vezes têm um peso que a gente precisa suportar, mas que não é fácil, né? O peso da correção. Algumas más ações têm a ver com as nossas próprias fragilidades e os limites próprios da idade. Então, quando a gente erra, principalmente os jovens, eles ainda têm esse ponto, né, que é a imaturidade, que é a construção do caráter. E os pais, muitas vezes, eles querem blindar os seus filhos, né? Eles querem evitar o máximo que os filhos eles sejam expostos a perigos, a situações que podem levar eles a uma dor, e esquecem que nem sempre nós, como pais, vamos estar sempre do lado dos nossos filhos. Eles têm a vida deles, eles estão uma boa parte do dia longe da gente, né, ou na escola, ou no convívio com os amigos, ou numa atividade de lazer. E muitas vezes, eu tenho certeza que muitos pais que estão nos assistindo agora já devem ter ouvido uma frase seguinte: o seu filho é de um jeito na sua frente, à frente dos pais, e é um jeito totalmente diferente quando está longe dos pais. E é justamente quando os filhos estão longe dos pais é que você vê a, a, a eficácia da educação que você deu para os seus filhos. Quando eles não estão sobre a tutela do pai, né, sobre a visão do pai, é que eles demonstram o quanto eles aprenderam de ensinamento dos pais. E esse fato deles passarem, né, uma boa parte longe dos pais, né, uma grande parte do tempo longe dos pais, isso nos remete a uma reflexão sobre a nossa liberdade. Os jovens hoje, eles almejam muito pela liberdade, eles sonham com um dia, né, de ter a sua casa, de ter o seu carro, de ter a sua vida, de tocarem a sua vida, né, do jeito que eles acharem melhor, saírem desse abrigo dos pais, né, desse controle. E muitas vezes essa liberdade que a gente sonha em ter, ela é uma liberdade vigiada. Aqui o Papa Francisco ele fala que a liberdade efetiva, real, ela é limitada e condicionada. Ou seja, é uma liberdade vigiada. Muito do que a gente faz hoje, dentro da nossa liberdade, os nossos atos, eles são vigiados. Acho que o principal vigia é Deus, porque o Deus é onipresente, ou seja, tudo que você faz longe dos olhos dos pais, Deus está olhando. E não é incomum, eu já passei, né, várias vezes por essa situação, de você, por exemplo, viajar para uma outra cidade, né, e você sair com a sua esposa para jantar e encontrar uma pessoa daqui de Tucuruí, uma pessoa que você nem esperava ver. Você achava que você estava a sós, que não tinha ninguém que lhe conhecia ali naquele ambiente, e você se depara com um amigo, com um parente, com um vizinho, e você acha que você está fazendo aquilo ali, né, pode ser uma coisa boa ou má, né, escondida, mas que Deus está olhando. E isso, os nossos filhos, eles também têm que ter essa consciência. Os pais precisam mostrar para os filhos que, apesar de eles terem essa liberdade, eles têm essa liberdade, ela é condicionada.
ela tem regras, né, tem limites que devem ser respeitados. O Papa Francisco também fala o seguinte, que na época atual em que reina a ansiedade e a pressão tecnológica, uma tarefa importantíssima das famílias é educar para a capacidade de esperar. E isso é uma realidade que ele fez questão de ressaltar dentro da sua exortação. Isso é uma observação que é muito, muito comum nas famílias hoje. A, a, a inserção da tecnologia na família, ela trouxe benefícios e malefícios. E ele fez questão de destacar aqui que a ansiedade, né, a velocidade com que as coisas acontecem, nem sempre são da nossa vontade. E isso é mais difícil dos jovens aprenderem, entenderem. E os pais têm essa missão também de educar. Os jovens querem tudo a seu tempo, o mais rápido possível, né, na velocidade da internet. E nem sempre o pai consegue, né, ter essa velocidade para atender esses anseios. É um celular novo que lança, é um programa, um jogo que lançaram recente, é uma moda, uma roupa que está na moda e que o jovem precisa dessa roupa para se enturmar. Enfim, são essas necessidades materiais que também a família precisa ter bastante lucidez, né, ter muita assim, espiritualidade, ter uma paciência, né, ter virtudes que ajudem a encarar esses desafios do tempo atual. E um outro ponto, né, os últimos 2 pontos desse capítulo que o Papa se propôs a abordar, um deles é a educação sexual, que é um tema que é muito difícil de você abordar dentro da família ainda hoje, em função dos tabus que existem. E a gente percebe que esse tabu ele vem passando de geração para geração, mas que aos poucos eles vão sendo quebrados. O meu bisavô não falava isso para o meu avô, que não falava isso para o meu pai, que não falava isso comigo. Mas que aos poucos, com a informação, com discernimento, com paciência, com tato, né, com muito jeito, você tem que ir conversando com seus filhos sobre isso. Porque se eles não aprenderem dentro do seio da família, eles vão aprender, de repente, de um jeito errado ou que não é possível, às vezes, até de consertar, né, fora. E aí cabe muito o papel do pai e da mãe quando se trata de quem tem mais facilidade de tratar certo assunto, né, com o filho. O pai tem mais facilidade de falar com o filho, a mãe tem mais facilidade de falar com a filha. E até assim, os pais se sentem constrangidos, né, de conversar isso às vezes com os filhos, mas hoje é necessário. Né? Aqui o Papa diz que a informação chegar no momento apropriado e da forma adequada à fase que vive. Então, a gente também tem que ter a paciência de esperar a maturidade dos filhos para poder abordar certos assuntos, né? Enfim, o uso da camisinha, né? A perda da virgindade, as transformações que o corpo do ser humano vai passando ao longo do tempo, tudo isso são temas que ainda hoje, dentro da família, são tabus e que são difíceis de ser tratados, mas também depende o jovem, ele tem que ter a confiança no pai e na mãe de buscar essa informação com os pais,
e não buscar com os amigos, né, com as pessoas que de repente não têm o conhecimento total do assunto. E por fim, e não mais importante, né, que é a educação na fé. É papel da família educar seus filhos na fé. E essa é uma preocupação que eu e a Lívia, a minha esposa, temos constantemente. E esse nosso estudo, a gente faz parte, a gente fez o nosso ECC e continuamos nos estudos, nas reuniões, né, para estudar os diversos livros do ECC. Essa caminhada que a gente tem nos mostra a importância da gente educar nossos filhos na fé. E dentro de um desses documentos que nós tivemos conhecimento foi a exortação apostólica do Papa João Paulo II, né, Familiares Consórcio. E nesse documento, ele traz uma definição nova para a família, né, que a família ela é a igreja doméstica. E ele relata o seguinte, que por isto, como a grande igreja, assim também a pequena igreja doméstica tem necessidade de ser contínua e intensamente evangelizada. Daqui o seu dever de educação permanente na fé. E educar na fé, ela independe da idade. A minha mãe, né, ela continua, apesar de idosa, né, continua puxando minha orelha, né, me ensinando a me manter firme na fé, e assim eu também passo para os meus filhos, né? Então, e assim vice-versa também. Nós, como filhos, também podemos evangelizar nossos pais. Isso é muito comum hoje nas nossas famílias aqui em Tucuruí, né? Os jovens ajudando na formação e na evangelização das famílias. E isso é muito bonito de ver, né? Você vê que a semente que você planta no coração desses jovens, que Jesus ele coloca água, cuida daquela semente com carinho no coração do jovem e vê ele florescer e dar frutos e chegar ao ponto de evangelizar a família. Isso é o ápice aí do nosso objetivo como cristão. Então, passando agora para o capítulo 8, e rapidamente, né? O capítulo 8 ele trata de acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Nós não podemos, né, esse capítulo ele trata, o Papa Francisco ele trata daquelas famílias que a gente chama de não tradicionais, né, ele usa o termo entre aspas, né, irregulares. São aquelas famílias em que os pais ainda não contraíram matrimônio, ou são pais de segunda união, né, ou são famílias em que os pais são ausentes, os pais são falecidos, mas que aquele ambiente em que os jovens, né, as pessoas que moram naquele ambiente também são tratados como família. São famílias aos olhos de Deus. E muitas vezes, né, nós que nos consideramos perfeitos por termos pais que contrariam o matrimônio, que frequentam a igreja, que possuem filhos que são inseridos na comunidade, acabamos excluindo essas outras famílias que não são iguais à nossa, iguais na nossa perfeição, que a gente acredita que seja. E acabamos, de uma certa forma, recriminando, julgando,
né, essa forma de ser família. E o Papa, ele acolhe, né, ele nesse capítulo, ele dedicou um capítulo inteiro, né, para abordar esse assunto, para que a gente não seja, né, não exclua essas pessoas da nossa igreja, né. Ele inclusive cita aqui que o caminho da igreja, desde o Concílio de Jerusalém em diante, é sempre o de Jesus, o caminho da misericórdia e da integração. O caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém. Então, nesse capítulo, né, o que eu tirei assim de mais lição eu gostaria de compartilhar com vocês é o que hoje a gente está vivendo nesse momento de pandemia, né? A gente precisa criar uma empatia, a gente precisa se colocar no lugar do próximo. E isso é muito difícil, não é fácil da gente conseguir. A gente está, às vezes, na nossa perfeição, no nosso mundo perfeito, e esquece que existem outras pessoas que também precisam do amor de Deus, que almejam esse amor, que almejam ser acolhidos por Deus e pela igreja. E esquecemos de nos colocar no lugar deles. Muitas vezes a gente esquece da dor do próximo e acabamos julgando, acabamos excluindo. E não achamos possível, né, um casal de segunda união, por exemplo, ele participar da nossa igreja. A gente esquece de que a primeira união desse casal pode ter acontecido algum fato que levou a essa primeira união a acabar, né? A gente pode citar pelo menos duas situações. Por exemplo, o lado financeiro. Muitas vezes o fato do casal, às vezes, ter dificuldades financeiras, ela, apesar do amor ser forte, ele às vezes não sobrevive. E há necessidade de separação. Às vezes, vou dar um exemplo que é muito comum aqui na nossa cidade, o fato do casal, uma pessoa do casal ter que viajar para trabalhar fora de Tucuruí e a outra ficar aqui. Ter dificuldade de acompanhar o seu par, né, o seu esposo, a sua esposa. E isso leva à separação. De repente, o amor, ele não deixou de existir, mas os fatos levaram aquela família a se separar. E isso não impede dessa pessoa de segunda união, buscar uma outra pessoa, formar uma família e educar os filhos dentro do que a igreja define, dentro da doutrina da igreja, dentro do que a sociedade também define como sendo necessário, sendo bom. E aí nós não nos colocamos no lugar desse casal e acabamos excluindo, não integrando eles dentro das nossas pastorais, dentro da nossa comunidade. E esse casal ele acaba se afastando de Deus porque nós não nos tornamos essa imagem e semelhança de Deus. E por último, né, no capítulo 9, eu vou abordar rapidamente sobre a espiritualidade conjugal e familiar. E a espiritualidade, ela nasce, cresce e dá frutos dentro da família. Você só exerce a espiritualidade, ou seja, você só permite que Deus habite em você quando você exercita o amor. Não um amor egoísta, interesseiro, possessivo, superficial, mas o amor verdadeiro,
aquele como Paulo descreve, né, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se Deus não habita em você, é possível habitar na sua família? Então, mais uma vez, remetendo a essa situação que a gente está vivendo hoje, é, as famílias elas foram obrigadas a, a ficarem em casa, a terem um maior tempo de convivência. E a convivência, né, ela não é fácil para ninguém. Para a gente conviver em harmonia, a gente tem que fazer sacrifícios. E muitas vezes esses sacrifícios são dolorosos, não são fáceis da gente tratar. E aí acabam havendo as desavenças, as brigas, é, as, as dificuldades, elas acabam aflorando. E se o casal, se a família, e aqui eu incluo também não só os pais e os filhos, mas todas as pessoas que convivem, né, na mesma casa, na mesma residência. Hoje eu estou convivendo com meu sogro, com a minha sogra, com a minha mãe. Gostaria de poder abrigar, né, ainda mais, abrigar meus irmãos, abrigar meus cunhados, para que a gente pudesse ter também esse maior tempo de convivência, né, e se conhecer melhor. Mas esses conflitos, né, essas dificuldades, elas, elas são passageiras, né, e se Deus habitar entre nós, se Deus realmente fizer parte da nossa família, se eu lembro muito, né, de uma citação do Padre Timóteo, que ele fala que a gente deve deixar Jesus entrar pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Tá bom, já me disseram aqui que eu estou falando demais, mas já está acabando. É, a gente tem que deixar Jesus entrar pela porta da frente, como um convidado, né, como uma pessoa que a gente quer na nossa casa, né, como uma pessoa que é bem-vinda, que vem trazer alegria para a gente. E não pela porta dos fundos, como ladrão, né, ou seja, pela dor, pelo sofrimento, de forma inesperada, né, sem a gente estar preparado para receber, né, de Deus. Então, o Padre Timóteo gostava muito de dizer isso. E, e a gente precisa, né, se nós tivermos Deus na nossa família, todas essas dificuldades vão passar. A gente precisa ter essa fé, né, e ter sempre em mente de que tudo o amor supera. Se o amor imperar dentro da família, se o amor for essa base, né, que é Jesus Cristo, tudo a gente supera. E a gente só consegue superar, né, por fim, se a gente estiver em sintonia com Deus. E assim, essa sintonia só é possível por meio da oração. Né, para terminar, vou dar o meu testemunho, né, de que esse mês de Mariano nós rezamos o terço. E era assim, um ponto principal do nosso momento do nosso dia, né? Porque era um momento que toda a família se reunia. Todos nós estávamos na sala, com o nosso terço na mão, com a luz, né, com a vela acesa, com as imagens e né, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, e em uma só voz a gente rezava o nosso terço. Né, e a gente espera, né, eu espero que a gente possa manter esse hábito de estar sempre em oração. A oração é que nos aproxima de Deus. Bem, eu tinha muita coisa para falar, mas o que eu estudei foi só isso, e aí
passo a palavra para o Gentil para a gente dar continuidade. Bom, obrigado, Daniel, pelas suas palavras. Aqui nos comentários temos o tio Hudson, que infelizmente não pôde participar hoje com a gente, mas ele diz que temos que mudar o pensamento de certos pais que só querem saber se o filho ou a filha foram aprovados no final do ano, se eles passaram ou não no vestibular. Percebo que a pastoral familiar pode contribuir muito com isso, com as ações como o curso de noivos, no qual existem muitas trocas de informações sobre educação. Então, para falar sobre esse ponto da importância da igreja, da pastoral na formação da família, passo a palavra agora para o Padre Crispim, para que ele possa nos dar a sua palavra. Bom, deixa eu fazer uma preliminar sobre o documento, né? Primeiro, sobre o trabalho de vocês com jovens que quiseram trabalhar Amores Letícia, não sei se já trabalharam a Cristo Vivit, né? Que é exatamente dos jovens. E é interessante lembrar que todo jovem está ligado a uma família. Também o presidiário está ligado a uma família, também a criança que está na periferia está ligada a uma família. Então, quando a gente fala de família, que a igreja chama, desde o Concílio Vaticano II, de célula-mãe ou mater, está dizendo exatamente que todos nós temos uma raiz. Estamos inseridos nesta primeira comunidade, que é a comunidade familiar. E, para a gente lembrar esse documento, a gente precisa fazer um breve histórico do Concílio Vaticano II, que recolhe as alegrias e as tristezas do mundo e traz para a igreja, não uma igreja que está em cima, que olha para quem está embaixo, mas uma igreja que recolhe os sofrimentos das pessoas e depois traz a sua própria realidade para, à luz da fé, à luz do evangelho, oferecer também a essas pessoas possíveis soluções. Então, a exortação apostólica, ela parte desse caminho. Agora, claro, ela tem outros pressupostos. Ela tem o pressuposto da Familiares Consórcio, que foi lembrado aí. No próximo ano nós vamos celebrar 40 anos e também vamos celebrar os 5 anos da Amores Letícia. Depois nós temos a Humani Vitae, temos os pronunciamentos do Papa Bento XVI, que dão base também para esse documento, porque todo documento da Igreja tem na sua trajetória as raízes do pensamento cristão e também do ensinamento doutrinal. Bom, como foi falado, o documento traz os 9 capítulos de forma bem interessante. O primeiro capítulo, ele vai trazer à luz da palavra de Deus as famílias que estão inseridas na Bíblia, os diversos tipos de família. E, imediatamente, a gente percebe que essas famílias são muito humanas. Inclusive, a família de Jesus, a família de Nazaré, é muito humana. Jesus passa pelas intempéries do mundo. Então, o Papa recolhe na Bíblia todas essas realidades, para depois, no próximo capítulo, trazer a realidade e os desafios da família hoje. Então, nós temos ideologia de gênero, a mentalidade antinatalista, presente dentro da igreja. É muito comum que os nossos casais, que os nossos jovens já tenham na mentalidade 1 ou 2 filhos, ou nenhum, que já é um caso de impedimento até para o matrimônio. Então, o Papa traz essa realidade, o individualismo muito presente. No terceiro capítulo, ele vai recordar a vocação da família. A vocação, a palavra vocare do latim significa chamado, né? Todo mundo foi chamado para alguma coisa. E quando Deus chama e dá o dom, né? Dá este dom, portanto, a gratuidade daquela oferta de Deus, Deus já pensou no coração de cada pessoa qual a sua vocação. E para o casamento, nós temos uma distinção. Por exemplo, a mim, quando pensou para a vocação sacerdotal, eu sou só, no sentido que não contraí matrimônio. Mas no matrimônio, você, além de ter a vocação para casar, precisa ter o outro que seja vocacionado para casar com você, que é uma coisa que, às vezes, faz com que os matrimônios não deem certo. E aí entra, talvez, a pergunta que você fez sobre a preparação. Na pastoral familiar, nós trabalhamos exatamente a preparação dentro do pré-matrimônio, que deveria começar no batismo, a pastoral batismal querigmática, onde as pessoas têm um encontro com Jesus através da Sagrada Escritura.
Depois, nas outras catequeses formais dadas na paróquia, em que as famílias deveriam ser envolvidas, aliás, as famílias deveriam ser catequistas, porque eu, por exemplo, que sou filho de pais analfabetos, quando fui para a catequese, os pressupostos da fé eu já tinha recebido na minha casa de pais analfabetos, não eram doutores. A igreja só me deu o complemento doutrinal. Hoje, a paróquia tem que fazer as duas coisas, tem que fazer toda a catequese, inclusive esse dos pressupostos da fé, porque os pais não rezam mais, na maioria das vezes, porque os pais não têm mais esta valorização pelos conteúdos da fé, etc. E aí, uma outra dimensão dessa formação pré-matrimonial, para que os casais sejam construtores de verdadeiras famílias, passa nessa vida da criança e do adolescente. Foi falado aí, vou dar um pulo para o capítulo 7º, da questão da educação sexual. A maioria dos nossos pais não estão preparados para trabalhar a educação sexual, porque a educação sexual passa pelo conhecimento do corpo. E no conhecimento do corpo, a pessoa vai entender também a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Porque quando a pessoa descobre o seu corpo, como ele funciona, e depois como isso se expressa como realidade criada por Deus, aí sim a educação sexual, ela entra, né, na vida da pessoa e a pessoa começa a olhar as coisas a partir da sua própria realidade. Então, tem um programa que nós aconselhamos na Pastoral Familiar, que é o Teen Star, que ajuda muito a percepção da criança e do adolescente já na mais tenra idade, para depois se preparar, né? Depois se preparar para a dimensão afetiva, humana, que vai desempenhar, e espiritual, que vai desempenhar dentro do matrimônio. Então, essa dimensão da vocação. O 5º capítulo, né, estou tentando trazer assim de forma bem breve, que vai falar sobre o amor no matrimônio. O Papa traça, sobretudo, a partir da carta de 1 Coríntios 13, que é o hino do amor, né, que até a Legião Urbana cantou, né, colocou a musicalidade nesse texto paulino, para a gente entender o que é um verdadeiro amor e como se constitui uma família. Ali nós temos que o amor é paciente, que o amor é isso, o amor é tal. Ao mesmo tempo temos o amor não é invejoso, o amor não tem ódio, tal. Quer dizer, o Papa trazendo nessa carta vai dizendo para aqueles que estão no matrimônio, que querem construir, não que a gente vai ser uma comunidade perfeita, idealizada, né? Aliás, o cerne exatamente desse documento é que nós não somos uma comunidade ideal, nós somos uma comunidade em busca do ideal. O ideal é Deus, né? E o real somos nós. Então, este capítulo 4º vai exatamente tratar desta perspectiva, como nós construímos, a partir dessa realidade de Deus que se insere em nós, a nossa vida que vai em direção a Deus, na busca da perfeição, na busca da santidade, se a gente quiser. Mas a santidade parte da realidade concreta, não parte de coisas abstratas. Quando a gente parte de uma família assim, então a família exerce um papel na dimensão social, que é um papel transformador, porque é uma família que sabe qual é a sua vocação, sabe qual é a sua realidade concreta e sabe qual é a realidade que Deus deseja. E é isso que o 5º capítulo vai tratar, porque ele vai trazer essa dimensão da pequena sociedade, que é a igreja, essa célula-mãe, que depois se abre para a sociedade como um agente transformador. Então, devemos pegar aqui as primeiras comunidades cristãs, pequenas, porém convictas daquilo que eram, seguidoras. A carta de Ogneto fala, né, que as famílias cristãs, no primeiro século, elas comiam como os outros comiam, se vestiam como os outros vestiam, mas tinham outros comportamentos diferentes dos pagãos. Então, nós estamos no mundo, o próprio Paulo lembra isso, não somos do mundo, mas vamos dando a nossa contribuição social quando esses pressupostos vão sendo colocados na família de maneira muito serena e de maneira muito concreta. O 6º capítulo vai falar exatamente que, veja que há uma sequência, né? Quando a família tem essas perspectivas, ela percebe que ela não é objeto da evangelização, ela é sujeito da evangelização.
A Igreja Católica é uma igreja hierárquica. Todas são, né? Com as suas diferenças, mas todas existem a hierarquia. Mas a nossa hierarquia é diferente. Nós sabemos os apóstolos, que são os bispos, os sacerdotes, diáconos, tal, mas isso não significa que nós somos maiores ou menores. E o Papa tenta colocar isso aqui. Existe uma dignidade igual de cristãos com serviços diferentes. E a família precisa, portanto, encontrar o seu papel de sujeito, como aquela que é evangelizada e que evangeliza também outras famílias, porque começa evangelizando em casa, evangelizando os seus, sobretudo através do testemunho, né? O 7º capítulo, como já foi explorado, e eu falei do Tim-Star, e quando a gente fala do 8º capítulo, eu acho que aqui é importante, já foi trazido um pouco sobre isso, e penso que aqui está a aplicabilidade da exortação apostólica sobre o amor na família, ou alegria do amor, né? O Papa gosta muito dessas palavras que lembram alegria. Quando o Papa fala de acompanhar, eu até colocaria que não foi ressaltada com uma palavra, mas que está implícita dentro do contexto da exortação, o verbo acolher. Né? Primeiro, o Papa lembra que nós somos uma igreja que se parece com um hospital de campanha. E agora nós estamos vendo muito claro o que é hospital de campanha. Esse hospital num período de guerra, em um período de situações críticas. Quando esse hospital funciona, quem chega ali é acolhido. Você não diz ao doente, você não pode entrar, você fica de fora porque está desse jeito. Não, quem chega ali é acolhido. Então, na igreja, nós estamos abertos para todos, não só para os casais, mas para todos que chegam, para todas as realidades. Agora, nós devemos olhar, e essa foi uma discussão muito grande durante esse período em que se promulgava, né, os fatos anteriores à publicação da exortação, que a igreja estava vendo os casais homossexuais e os casais de segunda união. Não era só isso. A igreja estava vendo todas as pessoas. E que a igreja ia mudar a doutrina. Vimos depois que não há mudança. O que os 4 verbos nos ajudam a entender é o seguinte: nós acolhemos todas as pessoas. Nós pegamos pela mão, como se pega uma criança que precisa aprender a caminhar, precisa aprender a comer, precisa aprender a se vestir, tomar banho, deixar de usar fraldas, depois ter a sua independência, dirigir, constituir outra família. Nós devemos fazer a mesma coisa com todas as pessoas que chegam na igreja, ajudando-as nesse acompanhamento, pegando-as pela mão, a discernir aquele estado em que a pessoa está e aquele estado em que Deus oferece para que a pessoa esteja, né, que é o estado da graça, o estado do crescimento nas várias dimensões, humana, psíquica e espiritual. Esta pessoa, sendo acompanhada de maneira autônoma, né, interagindo com a comunidade acolhedora, ela vai ou se integrando ou deixando de se integrar na comunidade, né? E esta integração vai fazendo ela ir assumindo os valores de Cristo, porque é isso que a evangelização quer, né? Todo anúncio não é para julgar, mas é para ajudar, é para fazer a pessoa discernir e assumir aquilo que realmente Deus oferece como um bem, e oferece até já no chamado, no vocare, né? No dom que é oferecido. Então, essa pessoa vai discernindo, vai se integrando na comunidade, que deve ser essa comunidade da misericórdia, e por isso o Papa recorda que essa comunidade aberta, que vai ao encontro das periferias, é uma comunidade da misericórdia, por isso o ano da misericórdia proclamado, e através deste integrar e inserir na comunidade, a pessoa, portanto, vai sendo aquilo que deve ser, né? Vai descobrindo o seu dever ser na comunidade, segundo os planos de Deus, e vai se tornando aquela pessoa que sai do estado da fragilidade extrema, mantém uma fragilidade, obviamente, que é próprio de todos nós, porque São Paulo diz que quem está de pé se prepare porque pode cair, mas, ao mesmo tempo, é alguém que, reconhecendo a sua fragilidade, procura se colocar a serviço, né? Que é o fim último
do processo de evangelização. É descobrir quem eu sou como filho de Deus e me colocar a serviço a partir do bem que a palavra de Deus faz na minha própria vida. Então, por último, quando o Papa fala da espiritualidade, a gente poderia lembrar aqui os grandes santos das pequenas causas. Santa Teresinha, por exemplo, né? Quem vai acompanhar um pouco, ler ou estudar a Gaudete et Exultante, que fala do caminho da santidade, vai ver ali como o Papa traz também essa santidade do cotidiano. Quer dizer, uma família que vai passando nesse processo, né, de uma realização no caminho, né, com um processo cotidiano de crescimento, ela vai descobrindo que a santidade é feita de alegrias e tristezas, né, de saúdes e doenças, de pobreza e riqueza, isto é, do dia a dia da vida da família. É nesse cotidiano que se constrói a espiritualidade, porque a palavra espiritualidade significa viver segundo o modo do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que fez com que Jesus se encarnasse nos ensinou. Jesus tinha um cotidiano muito simples. Então, a família precisa, quando pensar em espiritualidade e em santidade, que é o fim último de cada pessoa, e também deve ser da comunidade cristã, começando pela comunidade família, deve descobrir que são nos gestos do dia a dia que a gente constrói o nosso caminho de santidade. Aí, quando vocês falam exatamente sobre como preparar os jovens, é que nós devemos descobrir essas novas metodologias. A doutrina será sempre a mesma, e ela se renova no sentido quando nós aplicamos métodos novos para cada coisa, né? Imagina, nós se tivéssemos que falar 20 anos atrás, como estamos falando aqui, de evangelização, não falaríamos. Teríamos que mandar uma carta e vocês lerem na comunidade. Ia chegar 15 dias depois ainda. Hoje, fazemos isso com todas as pessoas. Então, é importante que a gente tenha esses métodos novos, né? Por exemplo, o documento fala de um acompanhamento personalizado para o casamento. Não dá mais para fazer curso de noiva, minha gente. Né? Juntamos 20 casais e dá-lhe coisa, né? Tascamos conteúdos. Nós temos que partir da pessoa. Então, nós temos que pegar primeiro os namorados, inseri-los na comunidade como pastoral juvenil e pastoral também da família, catequizá-los a partir da própria realidade, né? Trazer conteúdos que tenham a ver com a juventude e também com esse momento afetivo que estão passando. Depois, na preparação mais próxima, que é a preparação para o matrimônio, que nós chamamos do processo de noivos, nós devemos acompanhar um casal com mais experiência, que dá a catequese para aquele casal mais jovem. 1 ano, né? E a gente diz assim, mas 1 ano, como é que a gente pensa nisso? Qual o problema, né? As primeiras catequeses eram 2 anos. A pessoa ia assistir, ia participar da missa e ouvir as homilias. As homilias eram as catequeses, né? Homilias querigmáticas, que falavam de Jesus. E era assim que as pessoas eram catequizadas. Então, nós temos que introduzir as pessoas na vida de Jesus. E deve ser uma catequese profundamente bíblica. Este casal de noivo, que é acompanhado por um casal mais experiente, que faz a experiência de Deus, ele não só vai se apaixonando pela família, porque vai vendo, como o Papa diz no primeiro capítulo, a família na Bíblia, vai descobrindo a família na Bíblia, como vai vendo que essa família que está na Bíblia também está na frente dele, que é o casal que acompanha, o casal formador, que não estava só no começo do cristianismo, que está hoje também. Este casal, quando casa, e nós sabemos que os 2 primeiros anos são anos, pelo menos na minha pesquisa eu vi isso aqui, né? São anos bem difíceis dos recém-casados. Esses casais que casam, tendo essas pessoas que acompanharam, as primeiras crises, eles se reportam a esses casais que acompanharam como casais que foram padrinhos. E vão ali tirar suas dúvidas, porque construíram laços de amizades cristãs, não laços de amizade como a amizade de tomar uma cerveja, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, tomar tereré, no Rio Grande do Sul, chimarrão. Não são esses laços, são laços cristãos. Então, se reportam a esses casais, buscando nesses casais conselhos, né? Da experiência que vivem, já humana, afetiva, mas também a experiência dessa presença de Deus. Então, acho que aqui o Papa traz uma perspectiva muito bonita, com tudo aquilo que já existe na igreja, mas dizendo, olha, o mundo de hoje é outro.
Nós não podemos partir dos anos 50, etc. O nosso tempo é este. E é nesse tempo que a gente deve trabalhar a catequese para formar as famílias. Surgiram algumas perguntas aqui, padre, que a gente gostaria de fazer para o senhor, e algumas que vieram do Facebook e outras que a gente já tinha preparado. E as principais são como a igreja vê, né, por que a necessidade de batizar crianças cedo, né, e não tarde, como os nossos irmãos protestantes. A questão também dos métodos contraceptivos, como a igreja vê os métodos contraceptivos. E acho que o assunto mais falado atualmente, que seria a ideologia de gênero, a questão da sexualidade, homossexualismo e essas coisas. Bom, nós teríamos que fazer 3 programas para responder as 3 perguntas, né? Mas vamos lá. Sobre a questão das crianças, é bom lembrar que a comunidade cristã, quando foi se convertendo, eram pessoas adultas. Por isso, este conceito, quando os nossos irmãos evangélicos e algumas igrejas falam assim, mas eles se converteram, eram adultos, eles professavam a fé já adultos, nós devemos lembrar que São Pedro era adulto, São João era adulto, não tinha como pegar a criança. Mas foi a própria comunidade cristã, logo nos primeiros séculos, que sabendo o que é que significa o batismo, portanto, devemos saber, o batismo é o principal sacramento que apaga pecados. Nós temos o pecado original e o pecado praticado deliberadamente. O pecado original você pode apagar numa criança. Uma pergunta clara, né, que a comunidade cristã fazia. Por que é que eu tenho que dar comida à criança desde cedo, devo dar educação e não posso apagar, então, o pecado original? Então, vamos dar comida com 14 anos. Vamos levar para a escola com 14 anos. E a comunidade se ofereceu como igreja, não é que pediu a igreja, a comunidade era a igreja. Às vezes nós temos essa confusão hoje. Parece que fora dos padres e dos bispos, outros não são igreja, os leigos não são. Os leigos são igreja também. Então, os leigos disseram a hierarquia. Nós assumimos a educação na fé. Assim como assumimos a roupa, assumimos a comida, assumimos a educação, assumimos também o batismo. Foi daí que nasceu o batismo de criança. Então, por que é que eu tenho que esperar 14 anos se os pais... Aqui é que está. Agora, aqui tem uma diferença. O sacramento só deveria ser dado a quem tem fé ou a quem tem alguém como responsável para dar a fé. Então, não poderia ser com aquilo que nós vemos hoje nas paróquias, que as pessoas chegam 30 anos fora da igreja, quer ser padrinho, nunca apareceu na igreja, nunca participou de nada e acha que não precisa mais nem fazer uma catequese. Não deveria ser assim. É um tesouro que se está recebendo. Se a pessoa é preparada, que maravilha. Se não é, vamos preparar para que a criança possa receber esses benefícios também. Portanto, que o pecado original não precise ficar na criança até 14 anos. Para quê? Por que teríamos que deixar isso? Para ela depois escolher depois de 14 anos. Agora, é preciso a responsabilidade dos pais e padrinhos. Por isso, uma catequese familiar, né, que deve começar no útero da mãe, não pode começar depois que a criança nasceu. A gente deveria trabalhar já a mãe, quando está grávida, já trazer na igreja, dar uma bênção na missa dominical e depois começar a acompanhar, para que ela se sinta parte da comunidade. E depois ela assuma também essa dimensão da fé, como eu disse, que meus pais me deram e que os pais de hoje não estão dando. Então, penso que rapidamente seria isso, mas teríamos como trabalhar um programa todo sobre a catequese batismal. Depois, sobre os métodos, né? Bom, veja, são métodos. São métodos, tem vários métodos. Nós temos métodos naturais, métodos não naturais. O que é que a igreja fala? Dos naturais. Nós podemos usar métodos naturais. Porque se é natural, obviamente, a própria natureza vai fazer o caminho da vida, o caminho de fazer com que a pessoa se realize. A igreja está dizendo que quando a gente interfere na natureza, de forma que a gente prejudica a própria natureza, nós vamos interferir, obviamente, na vida da pessoa, na vida da humanidade. Então, a igreja não está falando que é contra métodos. Existem alguns métodos que nós somos contra, e alguns que somos a favores.
né? Os métodos que a igreja indica são profundamente capazes de transformar um casamento em algo muito mais profundo do que os métodos que não são naturais. Porque eles exigem que o marido conheça bem a esposa, que a esposa conheça bem o esposo, que eles conheçam o processo natural do corpo, isto é, que o casal se conheça, que o casal realmente crie, né, um ambiente propício, onde precisa namorar toda a vida, né? Onde precisa um cortejo toda a vida. Não é uma coisa assim que eu simplesmente diga assim, eu vou na farmácia, compro um remédio, compro isso e aquilo e pronto. E meu relacionamento está estabelecido. É por isso que depois a gente fragiliza tanto os relacionamentos. O processo natural é que faz com que aquilo que a natureza produziu se complete no tempo e no matrimônio também. Então, a igreja é uma senhora com 2000 anos, que já viu muita coisa passar, né? Que conhece muito bem a história da humanidade, a gente chama de perita da humanidade, ela está dizendo, olha, existem esses métodos, mas existem métodos eficazes não só para que a pessoa não tenha filhos, mas para que tenha filhos no tempo certo, filhos desejados, e que descubram que isto que a natureza oferece é o que complementa a vida de um matrimônio, de um casal, né? Sobre a ideologia de gênero, nós temos vários pronunciamentos da igreja, a grosso modo, ela tenta descaracterizar tudo aquilo que é natural, né? Aquilo que é biológico. Veja, é uma ideologia, nós não estamos falando de pessoas que têm atrações por outras pessoas do mesmo sexo. Eu nem gosto de usar a palavra homossexualismo, mas de pessoas que têm atração por outras pessoas do mesmo sexo. E essa atração não define a pessoa toda. Uma particularidade minha não me define como um todo. Está entendendo? E depois, quando a ideologia de gênero começa a dizer que eu decido o que eu quero, ela descaracteriza o biológico. E, por outro lado, ela quer dizer que outras características biológicas da natureza valem. Quer dizer, há uma contradição. Então, existe na ideologia de gênero uma necessidade de desconstruir o ser humano como objeto natural e como objeto divino. Veja, primeiro desconstrói o natural, porque tira o biológico. Segundo, desconstrói aquilo que é divino, a imagem divina que está dentro de nós, porque o Criador não tem mais nenhuma importância, né, como aquele ser que pensou no homem e na mulher. Então, tudo vale. Aí nós sabemos que na vida as coisas não são assim, não é? Tudo não vale do jeito que a gente pensa, né? Existem situações para as quais a gente deve ter um olhar muito mais profundo. Então, ao mesmo tempo que diz que a doutrina católica, a doutrina cristã engessa as pessoas, escravizam, se a gente aprofundar, nós vamos ver exatamente o contrário. Liberta a pessoa que não fica escravo de uma ideologia. Já as ideologias, elas de maneiras subliminares, né, é o que acontece hoje, isto é, significa que vão entrando na nossa mente devagar, sem a gente perceber, elas vão nos escravizando e fazendo com que as pessoas percam o seu processo natural para se tornar quase coisas enquadradas por ideologias e por sistemas que não querem a liberdade e a autonomia das pessoas. Chegou uma outra pergunta aqui, padre, que eu acho que deve ser muito interessante, que diz que o Ministério da Saúde acabou de editar uma nota técnica de número 16/2020 com o assunto acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva no contexto de pandemia do Covid-19, tornando o aborto um caso de necessidade neste período de pandemia. Gostaria de saber qual seria o impacto sobre a família nesta nota. Bom, o Ministério, eu li a nota já, hoje, né, e o Ministério da Saúde está falando dos casos que já são aprovados. O impacto é o mesmo. Agora, o que impacta mais é que nós estamos com milhares de pessoas morrendo por dia, né? Milhares de pessoas. As notas do Ministério da Saúde falam de 1.300.000 por dia. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem. Mas nós sabemos que é muito mais, porque existe uma subnotificação. Agora, em um tempo em que nós estamos em um período de guerra, nós, ao invés de cuidarmos da vida, estamos cuidando de proporcionar a morte.
Quer dizer, estamos suspendendo nos hospitais um monte de cirurgia, cirurgia de câncer, cirurgia de coração, cirurgia disso, daquilo, aquilo que pode ser adiado, a gente está adiando, e agora esta política da morte é ressaltada como uma política da vida. Veja a contradição. Uma política da morte ressaltada como política da vida. Então, é uma falácia isso. Infelizmente, o Ministério da Educação se presta o Ministério da Saúde se presta a esse desserviço à sociedade brasileira. Deveríamos estar pensando em salvar vidas, não em matar vidas. E o impacto é esse, né? O impacto já existe, porque existe uma lei a partir do Supremo que dá uma certa liberdade em alguns casos para o aborto. Se suspendemos tantas coisas, tantas outras coisas necessárias, por que isso é uma prioridade no Ministério da Saúde, se as outras não são? Infelizmente, aí a gente descobre que estamos numa sociedade que a gente conhece como cultura da morte. Então, muito obrigado, padre, pelas suas respostas, pela sua contribuição. E, bom, a gente já ouviu agora um pai de família, já ouvimos um padre que representa a nossa igreja, agora é hora de escutar também um pouquinho dos filhos, dos jovens, como é que a gente se sente, né, nesse momento, né? E para isso eu passo a palavra para nossa amiga Manu, você vai falar um pouquinho, porque a gente já está um pouquinho apertado, e depois eu também falo um pouquinho para a gente encerrar. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer ao tio Daniel e ao padre Crispim, muito obrigada pelas palavras. Muitas vezes a gente fala que a gente vai evangelizar aos outros, né? Fazer um diálogo com o propósito de evangelizar os outros, mas o primeiro ouvido é o nosso, então agradeço muito por tudo que vocês falaram. E eu queria falar um pouquinho sobre a família, e principalmente sobre a família de Nazaré, né? Eu peguei aqui a imagem da Sagrada Família para trazer aqui para pertinho de mim e fiquei pensando um pouco sobre a Sagrada Família e sobre o que o padre tinha falado anteriormente, que é uma família muito humana, mas, sobretudo, muito divina também, né? Muito sábia, muito bem formada no amor, né? E a gente observa hoje em dia a dificuldade das nossas famílias como um todo, nisso, principalmente nos tempos agora de igreja doméstica, que muito se fala, né? Não que a nossa igreja nunca tivesse sido doméstica, mas só que hoje em dia de uma forma bem maior, pelos impactos da pandemia. E nós observamos em nossas casas a dificuldade de se fazer a igreja doméstica, né? Pela falta de convivência, pela falta de conhecimento uns com os outros, pelo individualismo exacerbado, como fala no segundo capítulo da exortação, né? E o que o tio Daniel também tinha falado anteriormente, nós devemos ser capazes de enxergar Deus na nossa casa. E eu diria um pouquinho mais, tem que enxergar Deus no outro, né? Tem uma historinha, um conto do Padre Léo, né, que ele falava até sobre isso, que a gente tem que ser capaz de enxergar Cristo no outro, Deus no outro. Porque muitas das vezes a gente, eu, aqui em casa, eu caminho na igreja, minha família não caminha. E aí, às vezes, a gente fica assim, mas, meu Deus, só eu que caminho, poxa, só eu que tenho Deus, só eu conheço Deus. Não, não é isso. Muitas das vezes a gente acaba sufocando as outras pessoas com com alguns dos nossos posicionamentos. Então, nós devemos enxergar Cristo, deixar que Cristo aflore no coração de cada um deles, né? E outra coisa também que eu gostaria de falar um pouco também sobre isso, como os pais e as mães, que são os guardiões da família, né? Então, fazer um pedido para os pais que estejam ouvindo, que se posicionem realmente como guardiões da família, né? Que não deixem essa grande missão, delegue essa grande missão a outros, outorgue essa grande dádiva que vocês têm na mão, né? E aproveitem esses momentos para estarem em família, né, para ajudarem os filhos a crescer na fé, a crescer como pessoas, tudo mais. Porque os pais e as mães, eles têm essa capacidade de observar os obstáculos que muitas das vezes nós jovens ainda não conseguimos avistar. Nós andamos como que vendados, né? E muitas vezes em alguns caminhos. E os pais e as mães, eles têm esse grande exemplo. E o jovem também, se ele precisar ser um protagonista
na vida familiar, na vida de oração, que ele seja, que ele faça, que ele não espere. Muitas das vezes na JC a gente encontra, esse é um dos meus encalços também, foi no começo, de que a família não caminhava junto, mas só que nem por isso a gente pode parar, né? Porque nós temos os exemplos das grandes famílias que nos acompanham, da Sagrada Família de Nazaré, então a gente não pode deixar abater. E observar as boas ações das famílias, as fortalezas, as forças, e ajudar com o que a gente puder, né? E ter participação dentro da família, ter observar os exemplos dos pais, que também nem sempre são bons, sim, mas nem sempre. Então, nós também, com a nossa capacidade, nós também devemos observar um pouquinho mais, levar um pouco do Evangelho de Cristo para dentro de nossas casas e ser como Ele, né? Ser misericordioso como Pai. E creio que o que eu gostaria de falar é um pouquinho sobre isso. Pedir para que as famílias, elas realmente, como a Teresa falou anteriormente, né? Que ela fala do caso dela, que acho que parafraseando seria mais ou menos isso, que se você quiser fazer algo pela paz mundial ou algo pelo mundo, que você volte para casa e ame sua família. É uma das melhores maneiras de ajudar o mundo. E é aquela coisa, só eu vou voltar e eu vou amar minha família, isso já é muito. É igual aquele lixo que você guarda. Você fala assim, só eu que não jogo. Não, mas se você voltar para sua casa e você amar sua família, você já está fazendo uma boa coisa, né? Então, creio que é isso. Agradecer novamente ao padre, ao Daniel, a gente está sendo convidado para participar desse encontro de hoje. E é isso, pedir para que Deus abençoe as nossas famílias, proteja nesse período de pandemia, para que nós sejamos iluminados e vivamos como famílias cristãs autênticas, que são responsáveis uns pelos outros, verdadeiramente. Então, muito obrigado, Manu. Acho que, para encerrar um pouquinho, falando um pouquinho do meu testemunho, eu entrei na igreja em 2016, eu tinha já 16 anos. Então, eu entrei muito tarde, né? Como o padre disse, né? Porque tem que esperar 16 anos para me batizar, sendo que eu poderia ter me batizado lá atrás, né? Mas, enfim, foi uma opção dos meus pais, né? Mas hoje é algo que eu vejo que eu não pretendo fazer com os meus filhos. Eu pretendo preparar eles desde o início, inseri-los na comunidade e dar o sacramento do batismo, né? Procurar o sacramento do batismo o mais rápido possível. Como o padre falou, até o padre Timóteo também falava aqui, né, Manu, pra gente, que é interessante que a gente catequize as crianças desde o ventre da mãe, não depois que elas nascem, né? O padre Timóteo dizia que era até uma cultura que é dos muçulmanos, né? Mas que é muito importante a gente trazer para a gente também. A gente evangelizar desde o início. E, para finalizar, eu queria ler uma passagem do Catecismo que eu li lá no ECC ano passado, que diz que a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígios e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Ou seja, exatamente aquilo que o padre falou, né? Hoje em dia a igreja tem que fazer tudo, porque as famílias não rezam, não partilham mais a palavra de Deus. Mas essa é a real fundamento da igreja, como o catecismo diz, é ser um reflexo da Santíssima Trindade, a união entre um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, o padre, a Manu, o Daniel. Se não, a gente encerra por aqui.
Bom, eu agradeço a Dom Giovanni que indicou para que a gente participasse deste momento e dizer que, no seu caso, sobre o batismo, se a família realmente não tem a vida, se ela tem já uma vida de fé, é importante ela começar cedo, né? Mas quando não teve, aquilo que eu falei, é preciso que o sacramento seja dado com um pressuposto. O Catecismo da Igreja Católica fala isso, um pressuposto, a fé. Então, a pessoa deve estar preparada também para receber a fé. É tanto que vai professar na hora de receber, né? Então, quando a família está bem dentro da dimensão religiosa, o mais certo é cedo. Se não está, aí sim, o adulto. E obrigado pela gentileza do convite. A gente que agradece a sua participação. Então é isso. Muito obrigado a todos que vocês assistiram, a todos vocês que nos acompanharam. Tiveram várias pessoas aí. E é isso, pessoal. Com Deus. Se o padre puder dar uma bênção para a gente. Sim. Você sabe que hoje é dia de São Crispim. Olha que coincidência. São Crispim, que eu nem sabia quem era, vim descobrir depois de padre, né? Foi o primeiro santo canonizado por João Paulo II, né? Ele nasceu no ano 1600 e pouco, morreu em 1770 e pouco. Aí 30 e pouco. Ele viveu bem, bastante tempo, né? Então vou pedir a intercessão dele para esse momento de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de São Crispim, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.